Fala galera, meu nome é Fernando Barbosa, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Hoje falaremos sobre fatoração, primeiro e segundo métodos sobre fatoração. Fator comum em evidência e agrupamento. Fique até o final que você não vai se arrepender. Tamo junto, roda a vinheta. Bom galera, hoje falaremos sobre fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar em um produto. A gente vai pegar uma expressão algébrica e vai transformar ela num produto. Primeiro método de fatoração é o fator comum em evidência. Vamos ao primeiro exemplo? Vamos lá. Primeiro exemplo, nós temos aqui 4x mais 4y. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que tem comum nas duas parcelas? 4x mais 4y, o termo aí comum é o número 4. Então eu vou colocá-lo ele em evidência. Então vou fazer aqui, ó, 4 vezes, e vou abrir o parênteses. Esse número que se repetiu, que é o 4, eu vou vir aqui, ó, e vou dividir as duas parcelas por 4. Então eu tenho 4x dividido por 4 e 4y dividido por 4. Beleza? Então, ó, 4x dividido por 4, eu corto esse 4 com esse 4. O que me sobra? Sobra o x. 4x dividido por 4 dá x. E 4y dividido por 4? Cortei esse 4 com esse 4, sobrou o y. Percebam que aqui eu tenho mais entre eles. Então, continua o sinal de mais entre eles. Pronto, eu posso fechar o parênteses. Eu tinha uma expressão algébrica, uma soma algébrica, e eu transformei ela num produto. Agora eu tenho 4 que multiplica, abre parênteses, x mais y. Se eu multiplicar, fazer a distributiva 4 vezes x e 4 vezes y, volta para a expressão anterior, correto? Não precisa multiplicar. Ok? Vamos para o segundo exemplo? Aqui tem algum número que se repita, alguma letra que se repita em 6x mais 8y? Não. Não tem uma letra que se repete e nem tem um número que se repita. Mas será que existe um número que divida 6 e 8 ao mesmo tempo? Existe sim. Qual é? É o número 2. Então eu vou colocar o número 2 em evidência, eu vou colocar ele em destaque, eu vou separar ele do restante. Beleza? Pronto. Se eu coloquei o 2 em evidência, eu vou vir aqui, ó, e dividir isso aqui por 2 e vou dividir isso aqui por 2. Vamos ver como é que fica? 6x dividido por 2 vai dar o quê? 3x. Menos... Agora eu tenho 8y dividido por 2. 8y dividido por 2 vai ter 4y. Só isso. Impressionante. Às vezes a gente tem uma dificuldade na escola, às vezes não entendeu o que o professor estava falando, não prestou atenção na hora, estava brincando na hora que não devia, e aqui você conseguiu abrir sua cabeça. Tá bom? Vamos ver o terceiro exemplo? Olha aqui, eu tenho 2ax mais 2ay menos 2az. O que se repete nas três parcelas? O número 2 e a letra A, correto? Então é isso mesmo. Eu vou botar o 2a em evidência. Isso aqui é uma multiplicação. Perfeito? Então, ó, vou dividir tudo aqui por 2a. Vou dividir tudo aqui por 2a e vou dividir tudo aqui por 2a. Se eu cortar 2 com 2 e a com a, o que me sobra? X, não é isso? X, eu tenho o sinal de mais. Se eu cortar 2 com 2, a com a, me sobra o y. Menos, se eu cortar 2 com 2 e a com a, sobrou o z. Beleza? Então, vou dar uma paradinha para lembrar você de dar um like no nosso vídeo, assinar o nosso canal, ajudar a gente na divulgação. Isso é muito importante. Divulgar conhecimento é uma das melhores coisas que existe. Não é isso?
Então vamos para o quarto exemplo. Quarto exemplo, eu tenho 3x2 mais 5x3. Tem algum número que se repete? Nenhum número que se repete. Tem algum número que divida o 3 e o 5 ao mesmo tempo? É lógico, tem que ser com exceção do 1. O 1 não vale, porque vai dar 3 e vai dar 5. Não vai mudar nada. Correto? Ó, não tem nenhum número que divida 3 e 5. Mas eu tenho uma letra que se repete, que é o x. Eu tenho x ao quadrado e x ao cubo. Toda vez que eu tiver letra se repetindo, eu vou sempre pegar a de menor expoente. Prestem bem atenção. No fator comum em evidência, quando eu for colocar uma letra em evidência, eu vou sempre pegar a de menor expoente. Entre x2 e x3, a de menor expoente é x2, não é isso? x2. Vamos lá, x2. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por x2 e vou dividir tudo isso aqui por x2. Quando eu dividir 3x2 por x2, eu vou cortar esse x2 com esse x2, o que me sobra? O 3 mais 5x3 dividido por x2, ó. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Esqueci de fechar esse. Quando eu faço x elevado a 3 dividido por x elevado a 2, só para relembrar, x elevado a 3 é x vezes x vezes x, não é mesmo? E x elevado a 2 é x vezes x. Aqui eu elimino x com x, elimino x com x, e sobrou o quê? Apenas o x. Mas, na realidade, a gente já viu isso lá atrás, quando eu vi divisão de monômio por monômio. Quando eu divido x3 por x2, basta eu subtrair os expoentes. Então, eu posso fazer x elevado a 3 menos 2. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. 3 menos 2 é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui eu tenho 5x3 dividido por x2 vai dar 5x1. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Mais um exemplo. Agora eu tenho 12x2y menos 15x3z. Tem algum número que divida 12 e 15 ao mesmo tempo? Tem um número 3, não é isso? 3. Tem alguma letra que divide x2 e x3? Qual que eu pego? Entre x2 e x3, eu pego a de menor expoente, x2. Então, eu vou colocar em evidência o 3x2. E aqui também o 3x2. Ó, eu vou cortar x2 com x2, 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Sobrou o y. Menos 15 dividido por 3 dá 5. x3 por x2 dá x e sobrou o z. Esses são os exemplos de fator comum em evidência. Eu vou ensinar 4 métodos de fatoração. Fator comum em evidência, que a gente acabou de ver, agrupamento, logo a seguir, e na próxima aula, diferença de 2 quadrados e trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Vamos lá para o próximo? Lembrando, dá um joinha no nosso vídeo, assinar o nosso canal e ajudar a gente na divulgação. Isso é muito importante para que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis. Pessoas que estão precisando de um conhecimento desse. Então, continuando. Método do agrupamento. Método do agrupamento geralmente vai vir 4 termos, 6 termos, 8 termos e assim por diante. A partir de 4 termos, sempre números pares.
Como eu não tenho nada que se repita nos 4, o que eu vou fazer? Eu vou separar 2 a 2. Eu vou botar em evidência o que a gente acabou de aprender na aula de cima, apenas olhando para esses dois. O que eu tenho em comum aqui nos dois? Eu tenho x. Então, eu vou botar o x em evidência. Vou dividir aqui por x e vou dividir aqui por x. Quando eu cortar x com x e x com x, o que vai sobrar? A mais b. Beleza? O que se repete aqui nos dois? O y. Então, vou botar o y em evidência. Vou dividir aqui por y e vou dividir aqui por y. Corto o y com y com y, o que sobrou? A mais b. Repara só, agora eu preciso agrupar essas duas parcelas. Na realidade, eu vou botar o A mais B em evidência novamente. A mais B em evidência. Por que eu estou botando o A mais B em evidência? Porque ele se repete aqui e se repete aqui, correto? E o que vai ficar dentro do outro parêntese? Apenas o que sobrou. Deixa eu até mudar de caneta, que eu acho que vai ficar melhor de vocês entenderem. O que sobrou aqui? Sobrou o x. E aqui o que sobrou? O mais y. Então aqui dentro vai ficar x mais y. Então o meu agrupamento, minha forma agrupada, ficou assim. A mais b vezes x mais y. Tudo bem? Vamos para o próximo? O que eu posso colocar em evidência entre 2x e menos 4? Eu posso colocar o número 2. Então, vou botar ele em evidência. Venho aqui, divido por 2. E venho aqui, divido por 2. Aqui eu posso cortar 2 com 2. O que sobra? Sobra o x. E 4 dividido por 2 dá 2. Mas, o que se repete aqui nos dois? AX menos 2A se repete a letra A. Perfeito. Então, vou botar o A em evidência e vou botar o A em evidência. Corto A e corto A. O que vai sobrar? X menos 2. Como eu tenho x menos 2 do lado de cá e tenho x menos 2 do lado de cá, eu vou colocar ele em evidência. X menos 2 em evidência. O que eu boto no próximo parêntese? Exatamente o que sobrou. Ó. O 2. 2 o quê? Mais A. 2 mais A. Importante, essa é a forma agrupada daquela expressão algébrica. Importante quando a gente vê uma aula no formato de um vídeo, a gente não entendeu, a gente pausa, tenta fazer, volta ao vídeo, escuta a explicação de novo. O bom do vídeo é isso, que a gente pode voltar várias vezes para tentar entender o que a gente está falando. E se houver alguma dúvida que você não conseguiu sanar apenas com a explicação do vídeo, bota nos comentários que a gente vai, na medida do possível, solucionar essa dúvida. E se aparecer uma aula que você ficou interessado e não tem no nosso canal, manda para a gente a sugestão, que sempre vai ser bem-vindo. Vamos para o próximo? O que está comum aqui nesses dois termos? O que eu posso dividir aqui, o 3x e o 6y? Eu posso dividir os dois por 3. Então, eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. Posso cortar, sobra o x. 6y. 6y dividido por 3 vai dar 2y. Tudo bem? E o que se repete aqui nessas duas? Se repete o A. Perfeito. Vou dividir aqui por A e vou dividir aqui por A. Posso cortar A com A e A com A. O que vai sobrar? X menos 2y. Ora, se eu tenho se repetindo em dois parênteses o x menos 2y,
Então, eu vou colocar ele aqui, ó, x menos 2y em evidência. E o que vai ficar do outro parêntese? O que sobrou do lado de fora. 3 mais a. 3 mais a. Essa é a forma agrupada dessa minha terceira expressão algébrica. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente finalizar esses dois métodos de hoje. Repara só, eu tenho x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2 e x. Eu posso vir aqui, ó, e pegar quem? Sempre de menor expoente. Entre x3 e x4, eu vou pegar o x3. Vou dividir aqui por x3 e vou dividir aqui por x3. x4 por x3, eu diminuo o expoente, não é isso? 4 menos 3, 1, x1, mais x3 dividido por 3, qualquer número dividido por ele próprio dá sempre 1. Perfeito. Agora, entre x2 e x1, aqui eu tenho um umzinho, entre x2 e x1, o que eu boto em evidência? O x1, não é isso? Que é o mesmo que x. Então, eu vou dividir aqui por x1 e vou dividir aqui por x1. x2 dividido por x1, diminuindo os expoentes, vai ficar x1, que é o mesmo que x. E x dividido por x, qualquer número dividido por ele próprio dá 1. Pronto. O que se repete nas duas parcelas? X mais 1, nas duas parcelas. X mais 1. E o que está sobrando? x3 mais x. x3 mais x. Perfeito? Mais uma aula do nosso canal. Aqui está a forma fatorada. Então, hoje nós aprendemos fator comum em evidência e agrupamento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Essa é uma aula muito importante. Tem alguns exercícios muito legais que envolvem fatoração e às vezes a gente nem sabe que existe. Simplificações de frações algébricas. Costuma cair muito em provas de ensino médio. O nono ano, essa matéria é uma matéria de 8º ano, mas quem está indo para o nono ano precisa ficar ligado nesse conteúdo, porque ele é muito importante para você que vai fazer, no final do nono ano, as provas de ensino médio. Tá ok? Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre.